Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu vou trazer aqui algumas respostas para o jornalista Pedro Doria, do canal Meio, que fez um tweet provocativo nesse dia 24/10. Eu vou explicar por que ele é provocativo, e outro neste dia 25. No dia 24 ele postou: quase 70% dos eleitores de Tebet optaram por Lula e pouco mais de 51% dos votos dos eleitores de Ciro. Cá entre nós, disse ele entre parênteses, o PDT precisa entender internamente que tipo de eleitor atraiu nesta campanha. Eu acho que o Pedro faz isso para provocar, posso estar enganado, porque não é tão difícil, ainda mais para um jornalista como ele, entender o que ocorreu. Mas eu estou em alguns grupos de WhatsApp com militantes do Ciro, pessoas, enfim, que têm afinidade pelo PDT, e essa dúvida surge por lá também. Ah, mas como pode o Ciro ter atraído esse tipo de eleitor? Então vou tentar explicar aqui, claro, para aqueles que viram o tweet do Pedro e para quem também tem esse tipo de dúvida. Mas antes eu quero pedir aquela ajuda. Se você chegou no canal e não está inscrito, dê uma conferida aí, e se puder, se inscreva, ative o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, mas é só se gostar, manda o like. Se não gostar, deixa o dislike, comenta. O que você vai achar disso tudo aqui? Concorda, discorda? Porque faz parte dessa discordância ou concordância. E também, se puder, compartilha em grupos de WhatsApp e Facebook. Muita gente tem essa dúvida, eu acho importante esclarecer. Bom, o Pedro Doria, quando ele vai dizer ali que quase 70% dos eleitores da Simone optam pelo Lula e em torno de 51% dos eleitores do Ciro fazem essa mesma opção pelo Lula no segundo turno, ele se utiliza dos dados da pesquisa do Instituto Atlas, que foi divulgada no dia 24. E aí, cá entre nós, ele tem, vou trazer daqui a pouco algumas informações, uma preferência pela Simone Tebet, e aí ele tenta dizer, olha, tá vendo como que a atuação da Simone talvez pode estar refletindo, isso aqui fica meio que implícito, mas a gente sabe que a intenção, no fundo, é criar algum tipo de desgaste, na minha opinião, em torno da imagem de Ciro Gomes e também do PDT. Mas, já que ele se faz desentendido, colocando ali no tweet para todo mundo, uma certa provocação, insisto nesse ponto, eu vou trazer aqui alguns detalhes que o Pedro Doria deve ter se esquecido. Primeiro ponto, voto útil. A campanha do voto útil em cima dos eleitores de Ciro Gomes, que se provou, na verdade, um voto inútil, como eu avisei aqui 1000 vezes, acabou que muita gente caiu nela. Ai, vamos liquidar a fatura no primeiro turno. E eu falando, gente, as pesquisas aí não dá para confiar 100%, tem questão de metodologia. E aí, muita gente optou por isso, amigos meus, que eu respeito. Só estou trazendo aqui que, infelizmente, eu alertei e muita gente caiu nisso. Então, muitos que gostam do Ciro, têm alguma simpatia pelo Lula e odeiam Bolsonaro, foram pro Lula. Não apenas na reta final, quando a coisa ficou mais intensa, mas ao longo da campanha inteira. Veja dois exemplos famosos aí, Caetano Veloso e Tico Santa Cruz, para ficar só nesses mais conhecidos. Mas certamente quem aqui acompanha e gosta do Ciro vai ter vários conhecidos próximos que caíram nisso. A campanha do PT foi exitosa nesse aspecto contra o Ciro, não exitosa para a vitória do Lula. E muita gente até aponta que essa pressão, essa coisa que aconteceu ali, acabou também fazendo com que Bolsonaro crescesse, porque aí outros que iam anular, que não iam votar, vendo tudo aquilo, Lula podendo vencer no primeiro turno, acabou que teve uma migração de votos aí de outros candidatos também para o Bolsonaro. Então, a gente deduz que, se não fosse a campanha do voto inútil, o percentual de transferências do Ciro para o Lula no segundo turno seria maior. Se o Ciro fica, por exemplo, entre os 8% e 10%, como algumas pesquisas apontavam semanas antes das eleições, certamente agora, se o Ciro termina lá, urnas apuradas, Ciro 10%, ele transferiria para o Lula nesse segundo turno em torno de 80%. Porque se agora ele ficou com 3% e transfere entre 40% e 50%, ou seja, 1,5% dele está indo para o Lula de agora, outro 1,5% está se dividindo entre nulo e branco e entre Bolsonaro. Então, vamos pegar aqui, 1,5 milhão de votos, está ficando entre nulo e branco e Bolsonaro. Se o Ciro terminasse com 10% no primeiro turno, em torno de 8%, porque também um pouco desse aqui poderia ir para nulo e branco, ok? Mas em torno de 80%, na verdade, poderia ir para o Lula no segundo turno. Como o PT já fez todo esse movimento sufocando o Ciro Gomes no primeiro e fazendo essa pressão, o que tinha que transferir, na grande parte, já foi transferido. Porque no final ficaram com o Ciro Gomes aqueles que estão muito fechados com o Ciro,
né, e boa parte desses vão votar no Lula, alguns vão até anular, conheço vários aí que ainda estão até indecisos nesse ponto. Os que rejeitam fortemente Lula e Bolsonaro, não aguentam nenhum dos dois, vão anular o voto, conheço vários também. Alguns ex-bolsonaristas, quando eu digo ex-bolsonaristas, que votaram no Bolsonaro em 2018, né, ficaram arrependidos do voto, né, rejeitam Bolsonaro, mas rejeitam muito mais o Lula, estes vão com Bolsonaro. As pesquisas captam, eu conheço alguns que falaram, William, né, eu não aguento o Bolsonaro mais, mas eu aguento menos ainda o Lula. E aí a gente tenta conversar com esse e tal, mas, enfim, cada um faz a sua escolha. Então, repito, o eleitor que o Lula poderia atrair mais facilmente já foi atraído no primeiro turno. Agora fica ali uma parcela que entre 40% e 50% de fato que ele vai conseguir atrair nesse segundo. Lembrando que pro Haddad em 2018 foi em torno de 90%, porque o Ciro terminou com 12,47%. Aí alguém pode falar assim, ai, mas o Ciro atrai eleitor que tinha votado em Bolsonaro e que sem Ciro no segundo turno volta pro ex ou pro atual presidente, né? Que absurdo, dizem alguns. O Ciro atraiu sim alguns bolsonaristas arrependidos, não foram tantos também não, o Ciro terminou com 3%, mas o Ciro atraía a atenção de alguns, mesmo que não tenha virado voto, né? E que a gente conversa com as pessoas, as ideias que o Ciro tem defendido, a reindustrialização do país, né? Você ter a reforma tributária, isso já é defendido hoje por pessoas que, por conta de uma escolha em mal menor, elas acham que Bolsonaro é um mal menor que o Lula. Mas as ideias do Ciro, elas conseguiram penetrar mais, né, nas eleições. Pena que, nesse cenário, você tem um atual presidente tentando a reeleição, disputando contra o ex-presidente. Um cenário inédito que não seria fácil. Aí o Pedro Doria comentou um tweet lá sobre o eleitor do Ciro ser eleitor de esquerda, e que por isso deveria transferir mais para o Lula. Como se desse para separar isso muito bem. As pesquisas mostravam ali, quando você pegava assim, eleitor do Ciro se posiciona como o quê? Tinha ali muitos de esquerda, centro-esquerda, mas também tinha de centro, centro-direita e direita. E aí, né, tem a esperteza do Pedro Doria, que é bom a gente destacar bem aqui, porque ele pega o que? Essa última pesquisa Atlas. Como bem lembrou o Fred Krepp num fio muito bom lá no Twitter. Como é um fio muito extenso, eu vou pegar a parte aqui que foca nessa esperteza, né, e o Fred vai explicar por quê. Porque diz aqui o Fred, as outras pesquisas trazem outros números. Segundo a Quest, publicada dia 19, Tebet transfere 38% para Lula, enquanto o Ciro transfere 41%. No Datafolha, do dia 21, Tebet 34%, enquanto o Ciro 31%. Aqui agora, né, eu fiz aqui o cálculo fácil. Se a gente pegar a média das duas, eles empatam. Mesmo a Simone estando 24 horas na campanha do ex-presidente. E detalhe, se o Ciro também, depois de falar tudo o que falou do Lula, sobe num palanque, a campanha bolsonarista ia usar isso para mostrar a contradição do Ciro. Então o Ciro fez um vídeo, né, que muitos lulistas criticam, que não é um vídeo pro-lulista, é um vídeo pro eleitor do Ciro, que muitas vezes não aguenta, né, toda essa ladainha, essa conversa do Lula, também não aguenta mais o Bolsonaro. Então o Ciro faz um vídeo sem bajular o PT, sem bajular o Lula, um vídeo reconhecendo que restaram duas, né, opções não satisfatórias, insatisfatórias, mas que o Ciro vai seguir a posição do partido. Então esse vídeo do Ciro, não, insisto, não é um vídeo pro-petista, é um vídeo pro eleitor do Ciro, que também, enfim, que muitos vão ter que tapar o nariz e votar lá no Lula. Então, insisto nesse ponto. Então é importante observar qual que é o público-alvo daquele vídeo. E o Ciro manteve a coerência, disse que não subiria no palanque. Quando ele disse isso, ele sabia que ficaria no segundo turno se ele não fosse Lula e Bolsonaro, e não está subindo. Fez um vídeo seguindo a orientação do partido e ponto. Mas voltando aqui ao fio do Fred, se são tão discrepantes esses dados de transferência, né, por que o comentário tão enfático do Pedro Doria condenando o PDT? Simples, é o viés de confirmação. Na prática, é muito difícil medir essa migração de votos dessa forma, tanto que são números diferentes. O que sobra? O viés do comentador. Pedro é um liberal, que tem simpatias pelo programa da Tebet, mas que se empolgou com propaganda lulista de vitória no primeiro turno, e ele colocou aqui, entre aspas, derrota do fascismo no voto, coisa curiosa, né? Ele é do time, diz aqui o Fred, dos que criticou bastante o Ciro, o que não tem problema. Agora, isso pauta o que ele comenta. Porque ele não pegou os dados da Quest, por exemplo, para falar que o Ciro transfere mais votos para Lula do que a Tebet. Porque o seu viés não deixa.
É do tipo assim, tá vendo? O Ciro tá errado e o que eu tô falando aqui tá certo. Aí ele pega aquele dado da pesquisa que lhe interessa para confirmar ali o seu viés. Então, pro Dória elevar a Simone, né, que ele tem mais simpatia, e rebaixar o Ciro, ele pega os números que mais lhe agradam. Lembrando que o Ciro sobrou com 3% dos votos válidos. E mesmo assim a perseguição não para. E acrescento que existe uma tentativa oculta de alguns, e nem tão oculta assim por parte de outros, de acabar de destruir o Ciro, né, o próprio PDT, e não bastasse a campanha violenta por voto útil, as eleições do primeiro turno passaram e eles continuam focando e mirando em Ciro Gomes e no PDT. E o Pedro Doria fez um outro fio, na minha opinião, muito irresponsável no seu Twitter, em que ele começa dizendo: amigos trabalhistas acham que estou de picuinha com o PDT. E aí ele vai, né, estendendo. Vou trazer aqui apenas uma parte, porque é um fio extenso, talvez eu até faça um vídeo específico sobre ele, talvez. Diz ele, o PDT está com Aldo Rebelo, Quinto Movimento e Nova Resistência, alimentando um projeto fascista no seu interior. Isso está transbordando e gente demais no partido está se recusando a enxergar, diz aqui o Pedro Doria. Bom, como eu disse, é um fio longo, são muitas bobagens ditas, mas eu vou pegar aqui uma resposta do Antônio Neto, que é presidente do PDT na capital, né, São Paulo, que diz o seguinte: não conhece o trabalhismo e não conhece o PDT, e ainda quer dizer o que o partido tem ou não que fazer. Entendam, nós somos um partido nacionalista e antiliberal. Respeitem o PDT, respeitem o trabalhismo e parem de banalizar o fascismo. Então é isso, meus amigos, eu fico por aqui atento a algumas questões e polêmicas, e qualquer coisa eu trago mais aqui para vocês no canal Politizando, um canal que luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, até mais!